Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo vídeo com dicas para como nós podemos lidar melhor, evitar o surgimento de uma depressão pós o término de um relacionamento. Onde eu falo sobre o que acontece de fato no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro, no rompimento, os sinais que você tem que ficar de olho, tanto de um término, de uma evolução pós-término normal, quanto também os sinais que podem indicar o surgimento de um quadro depressivo, que é importante que você fique atento, atenta, para você poder pedir ajuda, você poder fazer, digamos, colocar ferramentas eficazes para ajudar a tratar uma depressão caso ela surja, tá? E aí então esse é o segundo vídeo onde eu dou dicas para você poder lidar de uma forma melhor, para você poder usar esse término que sempre é algo doloroso, é inerentemente à condição humana nós sofrermos muito com rompimentos de laços afetivos. É doloroso, não tem como não ser, pelo menos deve ser para a maioria das pessoas. Se não é nada doloroso para você, talvez algo diferente esteja ocorrendo. Mas sempre é doloroso, só que assim, essas dicas elas servem para que você possa se recuperar mais rápido, evitar que você entre de fato num quadro depressivo e fazer com que você tenha um crescimento, um aprendizado com esse sofrimento, que é a definição da resiliência, que é uma das habilidades mais importantes para a gente conseguir conquistar tanto o sucesso na nossa vida profissional, quanto para a gente conquistar um senso de felicidade. É uma coisa que nutre a mente, a gente conseguir aprender e crescer com o sofrimento, tá? E mais assim, se você tiver qualquer indício de que pode estar ocorrendo um quadro depressivo, é importante que você tome atitudes para pedir ajuda, ok? A depressão ela é altamente tratável, só que precisa de uma abordagem específica. Então, eu falei 3 dicas no primeiro vídeo, agora vou falar mais 4 dicas, um total de 7 dicas, tá? Bom, então a quarta dica, o que ela diz respeito, né? A que ela diz respeito? Pra gente não esquecer de pós-término, por mais doloroso que esteja. Então no primeiro vídeo eu dei umas dicas de como lidar com essa dor. Por mais doloroso que esteja, você não esquecer de priorizar a sua saúde física. Poxa, mas doutor Marcos, isso aqui é sempre importante, né? Pô, de novo, né? Chover no molhado isso. Claro, mas para o término, ainda mais relacionamentos mais longos, isso é mais importante ainda. Por quê? Porque algumas pesquisas mostram que em relacionamentos, principalmente relacionamentos duradouros, vai havendo uma sincronia do relógio biológico das duas pessoas. Como se algumas funções do corpo, por exemplo, hora de se alimentar, hora de dormir, hora de ter mais energia, hora de fazer tarefas com mais concentração, isso meio que fica regulada. Uma pessoa vai regulando esse ritmo da outra. E quando ocorre, né, esse rompimento, o corpo ele fica meio que aflito, ele não sabe, ele demora um tempo para recuperar o próprio ritmo. Então é importante que você desenvolva e não deixe de manter rotinas. Pode ser que o seu horário de sono mude, mas é importante que você tente estabelecer uma rotina de sono. É importante que você tente estabelecer uma rotina de alimentação. Talvez seja diferente da alimentação que você tinha com o seu parceiro, com a sua parceira, mas é importante você ter uma rotina de alimentação. Importante você ter uma rotina de atividade física. Pode ser que no relacionamento isso não estivesse presente, ou que você fazia o que o parceiro gostava, no ritmo dele ou dela. É importante que você procure desenvolver, não precisa ter pressa, mas ter rotinas e rotinas que sejam adaptadas para você é importante. Então, quais os pontos para a gente ter em mente? Sabendo que não precisamos ser perfeitos nisso, mas ter em mente que a gente estabelecer uma rotina em relação a esses pontos é legal, isso ajuda. Então, a gente ter uma rotina razoavelmente fixa e o mais saudável que a gente conseguir em relação a alimentos, né? Sempre evitando
melhor que a gente conseguir alimentos com muito açúcar refinado, com muito carboidrato simples, preferir alimentos com carboidratos complexos, com ômega 3. Exercício físico, então a gente tentar colocar pelo menos 3 vezes por semana, 20 minutos, meia horinha de caminhada, uma rotina de sono. O melhor que a gente conseguir, isso vai dando para o corpo um senso de que, opa, tá tudo bem, né? O ambiente não está ameaçador porque eu estou conseguindo dormir em horários adequados. E uma rotina de apoio emocional. Então lembra que a gente falou que laços afetivos são muito importantes para a espécie humana e o corpo, o cérebro percebeu que um laço muito importante foi rompido. Só que é importante a gente sinalizar para o nosso cérebro, para a nossa mente que nós mantemos outros laços. Isso vai dando para a gente um conforto, vai diminuindo esse estado de alerta de que nós não estamos excluídos do nosso grupo, porque ficar excluído do grupo quer dizer para o nosso cérebro que estamos vulneráveis a ameaças. Então nós termos outras pessoas, claro, não todo mundo, mas pessoas de confiança que saibam apoiar. O que é alguém que sabe apoiar? Alguém que valida, que autoriza os seus sentimentos sem julgar. No primeiro momento, isso é a habilidade mais importante, né? E se você fala, poxa, doutor Marco, mas eu não tenho ninguém, eu tô sozinho, isso que mais me dói. Ok, talvez seja o momento de procurar uma terapia e pode ser que lá você encontre isso. Pode ser que num grupo, uma terapia em grupo, pode ser, por exemplo, na própria comunidade que tem tanto nas lives quanto no WhatsApp, nos meus treinamentos, as pessoas elas encontram muitas vezes isso. Pode ser você fazendo um tipo de trabalho voluntário, você entrando num curso diferente, pode ser na parte espiritual, mas você ter esse apoio emocional de pessoas que você sente que elas validam, elas dão para você o direito de sentir o que você quiser sentir sem julgamento, isso é algo que nutre a mente. Então, valorizar esses aspectos da rotina física, da saúde física, perfeito? Número 5, tome o seu tempo. Então, aquela velha frase, né, que o tempo cura as feridas, é verdade. Conforme vai passando o tempo, nós vamos tendo um distanciamento emocional daquele evento e o nosso cérebro, assim como o nosso corpo, nós temos um alto poder de recuperação, uma cicatrização. A gente vai, digamos, conseguindo lidar com aquilo de uma forma muito menos dolorosa. Principalmente se você fez aquele passo 3 do vídeo anterior e você conseguiu identificar, deu um sentido, entendeu o que aquele relacionamento quis dizer, qual foi de fato o real aprendizado que você pode tirar. Então assim, não existe tempo para a pessoa se recuperar. Cada pessoa tem o seu tempo. Porém, eu vou dar aqui um alerta. A dor, aquela dor intensa, aquele sofrimento que é físico, né? A gente viu isso no último vídeo, em relação à separação. Então a dor intensa, a angústia, os ritmos biológicos de sono, de alimentação, de energia. Então a parte da dor, do intenso sofrimento e desse ritmo biológico, ele deve se regularizar em 3 a 6 meses. Quer dizer que então você superou totalmente depois de 3 a 6 meses? Não, você pode não estar pronto para novos relacionamentos, aquilo pode ainda não estar totalmente assimilado por você, você está ainda conhecendo como que é essa sua nova vida, porém o sintoma físico e a questão de sono, alimentação, conseguir lidar com as atividades do dia a dia, essa rotina ela deve se recuperar em 3 a 6 meses. Caso isso não esteja sendo possível de ser feito, você está com sono prejudicado, você está com alterações na alimentação importantes, tanto para mais quanto para menos, a dor está muito intensa, atrapalhando você de lidar com as atividades do seu dia, isso está durando mais de 3 meses, é importante dar uma olhada, pedir ajuda, tá bom? Ok? Mas assim, e não quer dizer que nesse período está tudo bem, voltamos. Não, cada pessoa vai ter o seu tempo para essa recuperação emocional, mas a parte física é importante que ela esteja mais ou menos equilibrada nesse período. Ok? Certo? Aqui, recupere o seu senso de identidade. Então, uma coisa muito importante que muito dolorosa pós-término é
Por quê? Porque às vezes os nossos gostos, as nossas preferências, as coisas que nós valorizamos na vida, às vezes isso fica muito junto, grudado com aquilo que o parceiro ou a parceira também queria. E muitas vezes, quando o relacionamento ele é interrompido de uma forma abrupta, ainda mais quando ele durou um tempo prolongado, pode ser que no início a gente sinta que nós não conhecemos mais quais são as nossas preferências, qual que é a nossa identidade como uma pessoa autônoma, sozinha. Isso é normal, esse sentimento de estar meio que sem chão. Eu não sei qual que é a minha raiz, eu não sei quais são as coisas que de fato eu gosto, eu não sei como eu sou de verdade. Claro que a gente sabe no fundo, só que nós precisamos ser lembrados disso e a gente perceber que nós temos gostos, preferências, nós temos habilidades, nós temos fraquezas, nós temos valores próprios. Isso dá um senso de que eu dou conta, pode ser que eu vá ter dificuldades, pode ser que eu vá precisar de ajuda em algumas coisas, mas eu sobrevivo, eu dou conta de sobreviver sozinho. Claro que o grupo é importante, mas eu como pessoa tenho as minhas habilidades e sei das minhas fraquezas para poder lidar com a dificuldade. Então a gente ir aproveitando esse tempo com espírito de curiosidade, eu vou redescobrir o que eu gosto. Eu vou redescobrir quais são os pontos que eu não sou bom. Talvez a gente vai descobrir que eu não sou bom para cuidar da parte financeira porque minha parceira cuidava. Opa, não sou bom nisso. Ok, não quer dizer que nada acabou, mas talvez eu vá precisar de ajuda. Alguém pode me ajudar, um gerente do banco, um amigo, enfim, um consultor, e aí eu vou conhecendo como eu sou, e isso é importante porque isso dá uma segurança, tá? Claro que não precisa ser rápido isso. Então, o que é importante? Você investigar com espírito de curiosidade quais são os seus gostos, as suas preferências, desde coisas mais simples, comida, roupa, filmes, até coisas mais complexas. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus pontos fracos, as suas fraquezas? Todos nós temos. Não é errado ter fraquezas, é tolice a gente achar que a gente não tem, na verdade. E quais são os valores? E tudo isso pode mudar, a gente não precisa ser fixo. Valores, eu falo muito disso, valores não são objetivos, são direções que nós gostaríamos de colocar as nossas ações. Então é a direção da ação que nós gostaríamos de ter. Então eu gostaria, por exemplo, de ser alguém mais confiável, de ser um profissional que valoriza, bem-sucedido, respeitável. Isso é a ação que eu gostaria de levar à minha vida. Não quer dizer que a gente vai conseguir sempre, mas é qual é o direcionamento que eu acho importante. Eu gostaria de ser um pai presente. Pode ser que nem sempre eu consiga e pode ser não, eu nem sempre vou conseguir, mas essa é uma direção que eu gostaria de tomar. Às vezes eu vou conseguir ou não, mas isso é importante para mim. Então, isso é algo que é importante a gente ir redescobrindo, tá? Sem pressa, ok? E o sétimo talvez seja um dos mais importantes, é não usar álcool, drogas, incluindo remédios sem receita e outras pessoas para aliviar a dor. Por quê? Quando eu falo outras pessoas, também é assim, muita gente vai falar, mas eu quero sair agora, quero conhecer mais gente, não posso ter, enfim, relacionamentos mais leves. Claro que pode, não tem problema isso, né? Isso vai até nessa questão de você recuperar o seu senso de identidade, de você ver quais são as suas preferências, não tem problema, mas tem muita gente que vai já tentar ingressar num novo relacionamento para, como se fosse, tampar a ferida do relacionamento anterior. Isso é uma péssima ideia. O álcool e as substâncias também. Por quê? Porque isso anestesia, só que depois que passa o efeito, piora o humor, e o álcool e as outras substâncias, incluindo calmantes, eles não deixam a gente aprender com a experiência, diminuem o nosso aprendizado, ou seja, diminuem a nossa resiliência. A gente vai estar menos preparado para uma possível relação futura. Então, não é uma boa ideia
enquanto estiver doendo, você ingressar numa outra relação não é uma boa ideia, porque provavelmente você não conseguiu passar por esses passos que eu coloquei. Você não conseguiu dar um sentido, observar quais foram talvez as razões possíveis para esse término, quais os pontos em que você e o seu parceiro pecaram ou não. Você ainda não conseguiu recuperar o seu ritmo biológico, você não conseguiu construir o seu senso de identidade. Então, a chance de você arrumar mais uma ferida, mais um problema, tanto para você quanto para outra pessoa, é muito intenso. Claro, você pode conhecer pessoas sem nada relacionado a relacionamento, desde que isso seja algo de comum acordo, né? E não tem problema nenhum nisso, sem julgamentos. Isso faz parte do senso de construir o senso de identidade. Agora, ter essa necessidade, esse ímpeto de engatar um novo relacionamento, isso em geral não é uma boa sugestão, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa série, e se você não viu os outros vídeos falando sobre término de relacionamento, dê uma olhada para você poder pegar o contexto geral. Um abraço, tchau, tchau!